ser bem tranquila, vai ser bem leve, ok? Espero que vocês também gostem tanto quanto eu gosto dessa matéria, tá? Dessa parte da matéria é simplesmente incrível, beleza? Então vamos começar, gente. Primeira coisa que a gente vai falar, lógica de argumentação. Então a gente vai falar de argumento. Primeiro vamos definir o que é um argumento. Conjunto de proposições separadas em premissas ou hipóteses. O nomezinho que a gente vai usar é premissas, tá? Frases que são sempre verdadeiras. E depois a conclusão ou tese. E tá dando exemplos. Deixa eu colocar como que a gente organiza aqui na direita, ó. A gente vai colocar sempre assim, ó. Premissa 1, premissa 2, premissa 3 e assim vai. Etc. Até chegar à conclusão. Tá bom, gente? Então, sempre a gente vai ter as premissas. 1, 2, 3, 4, quantas quiser, tá? O mínimo 2, tá? Tem que ter 2 ou mais para ser um argumento, né? Então, você vai colocar lá duas premissas, que são proposições, né? Simples ou compostas, tanto faz. Então, vamos lá. Coloca as premissas e a conclusão é no final, tá? O tipo de exercício que a gente vai trabalhar hoje, o que é? A gente vai receber várias premissas e aí a gente vai achar uma conclusão. Então vai ter lá A, B, C, D, E, com cada uma com uma conclusão, vamos dizer assim. Você tem que ver qual que é a conclusão verdadeira, tá bom? Então ele vai te dar, é historinha, né? Vai falar uma historinha toda, você coloca tudo em premissas e pá, depois você acha uma conclusão, beleza? Dá uma olhadinha nos exemplos aqui para você ver o que a gente está falando. Exemplo 1 aqui, ó. P1, minha premissa 1, toda mulher é bonita. 2, toda bonita é charmosa. 3, Bianca é mulher. Conclusão, portanto, Bianca é charmosa. Gente, dá pra você analisar assim, né? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Vermelhinho, vai. Estamos falando da Bianca, né? Aí você fala pela P3, bom, a Bianca é mulher. Aí vai pra P1. Bom, se toda mulher é bonita, então eu já sei que a Bianca é bonita, né? E aí pela P2 eu sei que toda bonita é charmosa. Ou seja, a Bianca que é mulher, então é bonita, então ela também é charmosa. Então, no final, eu sei que a Bianca é charmosa. Consigo chegar a essa conclusão? Consigo. Linkando as premissas. Essa é a ideia, tá bom? Vamos ver a segunda aqui, vamos ver a segunda. Um detalhe, né? A hora que o professor se diverte ao fazer a apostila é colocar os amigos. Então, olha lá, né? Se é homem, então gosta de futebol. Alfredo não gosta de futebol. Alfredo aqui não gosta. Logo, Alfredo não é homem. Tá certo esse argumento? Tá dando certinho, né? Que Alfredo não é homem no final. Por quê, gente? Se ele é homem, ele tem que gostar de futebol. Se o Alfredo não gosta, então ele não é homem. Voltei. Basicamente é isso, tá bom? É hora que a gente se diverte aqui, brincadeiras à parte, né? Eu sempre gosto de falar, o mundo da matemática é o mundo da matemática. Ele não tem que condizer com a realidade, né? Na realidade, não seria verdadeira essa primeira frase, né? Se é homem, então gosta de futebol. Na realidade, não. Mas no mundo da matemática, tá escrito ali, é o que eu vou considerar como válido, tá? E detalhe importantíssimo dos argumentos. A gente tem as premissas e a conclusão, certo? Certo. Agora, sobre as premissas tem, ó, qual é o detalhe, gente? Todas as premissas são obrigatoriamente verdadeiras. Elas são, e ponto final. Olha lá, até na definição ali está escrita, né? Separadas em premissas, frases que são sempre verdadeiras. Pronto. Essa informação você vai acabar usando em diferentes momentos, tá? Mas, basicamente, considera que sempre são verdadeiras. Se não for verdadeira, nem argumento vai ser, tá bom? Para ser argumento, minhas premissas são verdadeiras. E aí a conclusão é que a gente quer achar a verdadeira também, né? Você quer ter um monte de premissa massa e uma conclusão massa também. Senão, não faz sentido um argumento, né? Argumento é quando, pensa lá, tu tá argumentando com o teu par ou com a tua mãe, alguma coisa assim, e tu vai criar uma série de argumentinhos, né? Que são as nossas premissas, para chegar no final. Então, logo, eu acho que você que tem que lavar a louça. Alguma coisa assim, né? Você coloca um monte de... Ó, semana passada fui eu que fiz, hoje fui eu que cozinhei, não sei o quê. Você vai encadeando um monte de ideia. E aí, no final, portanto, meu amor, eu acho que hoje é a tua vez de lavar a louça, ok? Basicamente, essa é a ideia de um argumento. Só que você não pode encadear ideia falsa, né? Você não pode mentir e falar, ó, semana passada foi eu que fiz a semana toda, sendo que, na verdade, foi a outra pessoa que fez. Não pode mentir. Então, argumento, sempre tu vai colocar premissas verdadeiras. E aí a gente vai procurar a conclusão, tá bom? Um outro detalhezinho aqui, gente, são essas duas palavras que eu vou realçar aqui, ó. Portanto e logo, tá? Guardem essas palavras. Por quê? Quando a gente estiver lendo um argumento que vai estar em português, aqui ele está esquematizadinho com o raciocínio lógico, né? Mas imagina que é um texto que você está lendo um monte de frase. Esse portanto e esse logo são muito importantes porque é ele que vai te mostrar acabaram as premissas, começou a conclusão. Tá bom? Então sempre que você achar a palavra portanto ou logo, você já circula. Você sabe que o que está à direita dele é conclusão. O que está à esquerda, o que está antes, são as premissas que a gente tem que dividir.
tá bom? Que a gente tem que analisar. Então guarda essas palavrinhas. É tipo, sabe, técnica de resolução de prova, né? Quando você encontra um exceto, alguma coisa assim, você já assinala, né? Você tem que marcar para chamar atenção para aquela palavra, né? A mesma coisa logo e portanto. Você tem que chamar atenção para ela. É ela que vai te indicar o começo da conclusão. Ok? Bom, gente, aqui ó, eu coloquei quase uma ordem, um passo a passo para a gente seguir para resolver esse tipo de questão, tá? Vamos ler junto aqui então. Deixa eu voltar aqui para minha caneta, colocar a caneta azul. Uma forma comum de lógica de argumentação ser cobrada em concursos é apresentar uma série de premissas e questionar possíveis conclusões. É o que a gente falou, né? Ele vai dar as premissas e aí vai dar ABCDE, 5 conclusões. E você tem que achar a verdadeira, você tem que achar qual que bate. Tá bom? Então vai lá, para a resolução, sigamos as etapas. Etapa 1, passar do português para a linguagem simbólica. Quem me conhece já sabe, eu sempre fico falando, os professores de português não gostam de mim nesse sentido, mas eu falo, cara, o português engana, o português, às vezes ele dá um negocinho ali e a gente cai do cavalo, né? Então, não gosto de ficar no português enquanto eu estou resolvendo o raciocínio lógico, tá? Joga para o raciocínio lógico, que é mais fácil de a gente ver essas armadilhas, depois lá no final a gente vai voltar para o português, ok? Então, o primeiro passo passa para linguagem simbólica, matematiquês, né? Depois, número 2, começar a valorar as proposições simples, partindo da premissa mais simples. Geralmente é uma proposição simples ou uma que tem o conectivo E. A gente já vai ver exemplos disso, tá? 3, considerando, lembra aquela informação sobre as premissas? Considerando que as premissas são verdadeiras, valorar todas as proposições. E por fim, destacar as proposições verdadeiras, destacar tudo que a gente tem ali. Ok, gente? A gente vai resolver o exercício para ver o que é isso. Ver esse passo a passo, essas etapas que eu falei, porque só escrevendo as etapas você fica meio perdido, né? Então, vamos fazer junto, tá bom? Vamos fazer junto. Gente, a primeira coisa, vamos ler ali. Se Ana não é advogada, ele já começou no argumento, já começou descendo lenha. Tá? Se Ana não é advogada, então Sandra é secretária. Se Ana é advogada, então Paula não é professora. Ora, Paula é professora. Portanto, ó, achei um portanto aqui, já vamos marcar aqui, né? Portanto, o que significa isso? Significa que tudo que tem antes é premissa. Tudo. E depois a conclusão. Então ele colocou, portanto, 2 pontos. Ele quer o quê? Ele quer a conclusão. Tá bom, gente? Então, primeira coisa é você identificar quem são as premissas. Quem que eu tenho de premissa? E aí depois, passar elas para linguagem simbólica, tá bom? Minha sugestãozinha, pausa o vídeo, ache as proposições que tem ali, tá? E tenta transformar em matematiquês, raciocínio lógico, tenta transformar em linguagem simbólica e depois volta aqui, ok? Bora lá então. Deixa eu separar aqui, ó. A primeira, gente, se Ana não é advogada, então Sandra é secretária. A segunda, se Ana é advogada, então Paula não é professora. A terceira, Paula é professora. Esse hora não é nada demais, tá bom? Então vamos lá. P1, eu encontrei 3, né? Eu tenho P1, eu tenho P2, eu tenho P3. Maravilha, gente. E depois ele quer a conclusão, né? Pronto. Já separei minhas premissas, agora vamos transformar em linguagem simbólica. Você pode começar com P e Q, Q e R, PQRS, quantas você precisar, né? Porém, minha sugestãozinha, em especial nessa parte da matéria, usa a melhor letra para você, tá bom? Não é você que está escolhendo? Não é você que vai escrever? Então escolhe uma letra que te ajude, né? Ao invés de, por exemplo, no nosso exemplo aqui, gente, ele fala, Ana não é advogada. Ao invés de você chamar de P ou não P, por não ser advogada, por que você não chama de não A? Ana e advogada, é tudo com A, tudo para ajudar, né? Então, não A, Ana não é advogada. Pronto, já me ajuda. Sandra ser secretária, S. Se ela é secretária, é S. Se ela não é secretária, não é S. Paula é professora. Se eu colocar P, Paula é professora. Se eu colocar não P, Paula não é professora. Você já ganha um passo ali a mais, tá? Você já está um pouquinho mais tranquilo para resolver a questão se você escolher a letra certa. Então, olha lá. A primeira, se Ana não é advogada, então, se não há, então, Sandra é secretária, S. Beleza? Segunda, se Ana é advogada, se há, então Paula não é professora. O que é isso? Não P. No final, Paula é professora. Paula é professora. Portanto, e aí ele quer que a gente ache a conclusão, né? Gente, eu vou voltar aqui no passo a passo, tá?
Vamos ver o que a gente já fez aqui, tá? Para resolução, sigamos as etapas. 1, passar do português para simbólica. É exatamente o que a gente fez. Agora, olha 2. Começar a valorar as proposições simples, partindo da premissa mais simples. Então, vamos achar, gente, qual é a premissa mais simples. Olha para as 3 aí, P1, P2, P3. Quem que é a mais simples para ti? Pô, a mais simples é a terceira. Por quê? Porque ela é só composta de uma proposição simples. Só tem ali um P, né? Tem mais nada ali. Então, ela é muito simples. Então, é por ela que eu vou começar. É pela simples, tá bom? Aí, olha aqui o que eu vou escrever em vermelho, gente. Você lembra que eu falei que as premissas têm que ser verdadeiras? As 3 premissas, nesse caso, são verdadeiras, senão nem argumento é. Lembra disso? Então, ó, considera que a premissa é verdadeira e vamos ver o que acontece. Olha a P3, que é quem eu vou começar. A premissa 3, ela é verdadeira, não é? Sim, ela é verdadeira, professor, porque todas as premissas são verdadeiras. Então, a P3 também é verdadeira. Ótimo, a P3 é verdadeira. Se a minha P3 é verdadeira, qual o meu valor da minha proposição simples P? Minha Pzinha aqui, vocês concordam? Eu vou colocar aqui em cima o valor dela sempre, tá? Vocês concordam que minha Pzinha tem que ser verdadeira? Ué, Pzinho tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque ela é a premissa 3. Se a premissa 3 é verdadeira, ela é verdadeira. Então, o valor de P é verdadeira. Qual era P? Paula é professora. Não precisa nem pensar nisso agora, tá? Mas então eu sei que Paula é professora. Isso é verdade, tá? P é verdadeira. Agora, gente, tem gente que chama isso método da cortininha. Por que cortininha? Porque você vai ficar arrastando valores verdadeiro e falso de um lado para outro. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou partir da P3 para P2, tá? Certo? Na P3, a gente descobriu que P é verdadeiro. A proposição P é verdadeiro. Se P é verdadeiro, gente, esse não P aqui, qual é o valor dele? O valor dele é falso. Por quê? Bom, se P é verdadeiro, não P é falso. Cortininha, você está arrastando, tipo fechar uma cortina. Você está arrastando os valores para outro lugar. É isso que a gente vai fazer no começo. Então, eu sei o valor de uma proposição simples, você vai arrastando para os outros lugares que ela aparece. Então, no meu caso, ela apareceu em P2, eu vou jogar ali o valor dela. Não apareceu P, né? Mas apareceu não P. Beleza, se P é verdadeiro, não P é falso. Agora, gente, muita atenção na premissa 2. A premissa 2, o que acontece? Eu sei que ela é verdadeira, por quê? Porque ela é uma premissa, professor, beleza, ela é verdadeira. Vamos analisar. Se A, então não P. Se A, então não P. Tudo isso é verdadeiro, ok? Se A, então não P. Tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque é uma premissa. Premissa é verdadeira. Ótimo. Então é verdadeiro. Agora, gente, para isso ser verdadeiro, eu te pergunto, qual é o valor de A para ser verdadeiro? A gente tem que lembrar daí, conectivos, tabela verdade. Eu falei que reúne muitas coisas essa matéria, né? Reúne vários elementos. Então, vamos lá. Tabela verdade do... Qual que é o conectivo? Se então, né? Conectivo é se então. Qual que é a tabela verdade do se então? Lembra? Vera Fischer é falsa, é o que a gente mais vai usar hoje, tá? Vera Fischer é falsa. Se der V e F, vai dar falso. Então, gente, olha lá. Vocês concordam que se eu colocasse V aqui, ó, se eu colocasse V, vocês concordam que ia dar Vera Fischer? Mas, professor, Vera Fischer é falsa. Se der Vera Fischer, pô, a premissa 2 ia estar falsa. Pergunto, a premissa 2 pode ser falsa? Não, não pode ser falsa, professor. Ótimo, se ela não pode ser falsa, então esse cara não pode ser verdadeiro, né? Esse A aqui não pode ser verdadeiro. Vamos tirar esse verdadeiro aqui, ó. Ele tem que ser falso. Pronto, eu descobri o valor de A. Recapitulando aqui, que esse é o ponto central, é o ponto-chave da parada, ok? P2 tem que ser verdadeiro, ok? Para ele ser verdadeiro, não pode dar Vera Fischer. A única coisa que eu não quero é Vera Fischer. Beleza, eu já tinha Fischer lá no fim, né? Então, o primeiro cara não pode ser Vera. Para não dar Vera Fischer. Então, eu sei que o valor de A é falso, por quê? Porque eu estou evitando o Vera Fischer. Ok, gente? Agora, a gente sabe o valor de A, a gente pode ir para P1, né? Eu tenho não A. Se A é falso, eu acabei de descobrir, não A é verdadeiro. Beleza. Se A é falso, não A é verdadeiro. Estou na P1. Cara, mesmo raciocínio. P1, o valor dela é falsa ou verdadeira? A P1 como um todo. A P1, a premissa 1, ela é uma premissa, professor. Então, ela é verdadeira. Opa, vamos anotar ali que ela é verdadeira, então. P1 é verdadeira, tá ótimo. Se a P1 é verdadeira, qual é o conectivo? Se então. Conectivo é se então. Qual é a regra do se então? Vera Fischer é falsa. Opa, então de volta. Eu só não posso deixar acontecer um Vera Fischer. É só isso que eu não quero. Ok, gente? Então, olha lá. Vera Fischer é falsa. Eu não quero Vera Fischer. O que eu já tenho aqui? Eu já tenho Vera alguma coisa, né? Se eu colocar Fischer, dá errado. Então, eu vou colocar Vera. Pronto.
Vera, Vera. Agora deu certo? Agora deu certo. Você vê que se eu colocar verdadeiro nesse último carinha ali no S, né? Se eu colocar verdadeiro, vai dar Vera, Vera. E aí minha previsão ficou verdadeiro. Se eu colocasse falso, ia dar Vera Fischer e ia dar errado. Então não é falso, por isso que não é falso. Para não deixar minha premissa falsa. Tá bom, gente? E agora, vamos ver que mais de passos a gente tinha. Vamos voltar aqui no passo a passo. 2. Começar com as proposições simples, partindo da premissa simples. Fechou. 3. Considerando que as premissas são obrigatoriamente verdadeiras, valorar todas as proposições. Fechou, a gente deu valor a todo mundo. E 4. Destacar as proposições verdadeiras. Vamos destacar quem é verdadeiro? Então olha só para as proposições. Eu vou colocar aqui embaixo. Quem que eu descobri que é verdadeiro? Gente, ó, não há, eu descobri que é verdadeiro, né? Tá ali na premissa 1, não há é verdadeiro. Que mais? Na premissa 1 mesmo eu descobri que S é verdadeiro. Beleza? Olhando para a premissa 2, A é falso, não A é verdadeiro, eu já escrevi. Não P é falso, eu sei que P é verdadeiro, que é o que está na premissa 3, né? Então, gente, eu coloco as 3 ali embaixo, as 3 verdadeiras, ou todas as proposições que tiver, eu vou colocar quem são os verdadeiros ali embaixo. Só para ficar mais fácil para achar na resposta, tá bom? Só para isso. Não precisa, tem gente que vai de olho, mas só para colocar, para ficar um pouco mais fácil, para você ver, para destacar elas um pouquinho, tá? Eu coloco. E agora é hora de voltar para o português. Agora. Então, gente, eu sei que o que é verdadeiro, ó. Esses caras são os verdadeiros. O que é? Não há, ou seja, Ana não é advogada. S, ou seja, Sandra é secretária. E P, quem que é P? Paula é professora. Então eu sei essas 3 coisas. A Ana não é advogada, a Sandra é secretária e a Paula é professora. Essas 3 coisas. E é isso que eu vou procurar nas minhas alternativas. Vamos lá. Letra A. Ana é advogada. O que vocês me dizem? Não. Errado, né? Ana não é advogada. Eu tinha acabado de encontrar aqui, ó. Ana não é advogada. Letra B, Sandra é secretária. Correto, Sandra é secretária, beleza. Vamos analisar as outras por estudo, né? Ana é advogada, não é, ou Paula não é professora. Gente, você tá vendo que agora, na alternativa, ele deu uma proposição composta? O que tu tem que fazer com ela? Tu tem que resolver ela, tá? Supondo que não fosse a B a resposta, né? Achou a B, vai embora, né? Mas supondo que não fosse, tá? Você tem que resolver a alternativa. Como? Vou colocar em caneta preta aqui para não bagunçar tanto. Vai lá, ó. Ana é advogada. Ana é advogada, isso é falso, né? Porque eu descobri que a Ana não é advogada. Ou Paula não é professora, isso também é falso. Então, gente, eu tenho aqui um falso ou falso. Vou voltar para o vermelho. Falso ou falso. Qual era a tabela verdade do ou? A tabela verdade do ou é um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Agora, se os dois forem falsos, vai dar falso, né? Então, nesse meu caso, falso ou falso? Falso. Então, a resposta do conectivo é falsa, tá? Eu vou colocar aqui na minha esquerda para não ficar tão ruim, tá? Então tá, falso ou falso dá errado. Então por isso que a letra C também não é, ok? Voltar para preta aqui. Letra D. Ana é advogada, verdadeiro ou falso? Falso, ela não é advogada. E, tá aqui, Paula é professora. Paula é professora? Verdadeiro, Paula é professora. Beleza. Agora, gente, eu tenho que analisar como um todo essa alternativa, tá? Ana é advogada e Paula é professora. Essa é a minha alternativa. Show de bola. Qual é o conectivo? É o E. Qual é a tabela verdade do E? Um falso deixa tudo falso. Lembramos dos mnemônicos? Um falso deixa tudo falso. Tem falso ali? Tem. A primeira parte é falsa, né? O meu da esquerda é falso. Opa! Se tem um falso aqui, a D é falsa como um todo, beleza? Tá tranquilo. Letra E. Ana não é advogada. Verdadeiro, a Ana realmente não é advogada. E Sandra não é secretária. Falso, Sandra é secretária, a gente descobriu, né? Então, voltando para vermelhinho aqui. Bom, gente, de volta, qual o conectivo? O E é o conectivo. Qual é a tabela do E? Qual é o mnemônico do E? Um falso deixa tudo falso. Tem falso? Tá aqui o falso, ó. Se tem falso, ela é falsa. Beleza? Então, descobri que todo mundo ali é falso, só a letra B que é verdadeira. Show de bola, sem churumelas. Beleza? Tranquilo. Vamos fazer mais, né? A prática leva à perfeição. Vamos para as próximas aqui. Vou voltar minha caneta azul. Se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. Se Glória vai ao cinema, Carla fica em casa. Se Carla fica em casa, Raul briga com Carla. Ora, Raul não briga com Carla. Logo, opa, olha quem eu encontrei aqui. Logo. Nossa, vocês viram? Já ficou grandinha, né? Grande. Já tem mais coisa, tem bastante premissa ali, não sei, umas 4, 5, não sei. Temos que ver, tá bom? Sugestão, de volta. Pausa o vídeo e resolve, tá bom? Pelo menos o que eu quero que você faça é, acha as proposições
as premissas, desculpa, ache as premissas, quem são cada uma, e transforma em proposição tudo, tá? O que é o Beto brigar com Glória? O que é, não sei, a Glória ficar em casa? Algumas coisas assim, né? O que é? Qual é o nome que você vai dar para tudo isso? Beleza? Depois volta. Vamos lá então, gente. Vou separar aqui. Se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. Se Glória vai ao cinema, Carla fica em casa. Se Carla fica em casa, Raul briga com Carla. Ora, Raul não briga com Carla. Pronto. Eu encontrei 1, 2, 3, 4. Quem ainda mais? 4. P1, P2, P3, P4. Barbaridade. E conclusão, né? Tá ótimo. O logo pede uma conclusão, beleza? Beleza, tranquilo até aqui. Gente, os nomezinhos das proposições simples, como que você vai chamar cada uma? Já vi muita coisa por aí, tá? O que eu vou te falar? Tenta simplificar ao máximo. Porque tem gente que chega aqui e olha assim, ó, Beto briga com Glória, Glória vai ao cinema. Então ele vai chamar BG, Beto briga com Glória, GC, Glória vai ao cinema. E aí vai ficando, cada um tem duas letrinhas sempre, né? Só que eu vou pedir para você prestar atenção numa coisa. Olha o Beto sempre briga com Glória, ele não faz outra coisa. A Glória vai ao cinema nas duas proposições, tanto na 1 aqui, Glória vai ao cinema, aqui a Glória também vai ao cinema. Aqui a Carla fica em casa, a Carla fica em casa. Aqui o Raul briga com Carla, Raul briga com Carla. É sempre estar falando da mesma coisa. Eu faço o quê? Eu coloco só a primeira letrinha. Por exemplo, se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. Eu chamo assim, ó, se Beto, se B, então G. Pronto. Se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. 2. Se Glória vai ao cinema, então Carla fica em casa. 3. Se Carla fica em casa, então Raul briga com Carla. E por último, ora, Raul não briga com Carla. O que é isso? Não erre. Pronto, não erre. Maravilha, gente. Olha lá. Metade do exercício está feito. Esquematizar quem são as premissas e procurar a conclusão. Agora, o que a gente faz? Pega as premissas, vê qual é a mais simples e começa delas. Começa dela, ok? E lembra, detalhe crucial para ser um argumento, as premissas são verdadeiras. Ponto, beleza? Olhando para cá, qual é a premissa mais simples? A 4 é a mais simples. Então, professor, P4 é verdadeira, né? Verdadeira porque é uma premissa, portanto, não R é verdadeiro. Perfeito. Agora, cortininha, vai puxando. Aonde que eu tenho R aparecendo? Na P3. Bom, gente, se não R é verdadeiro, R é falso. Agora, vamos analisar P3, né? P3, premissa 3, ela é verdadeira ou falsa? Óbvio, professor, ela é verdadeira. A gente já falou isso várias vezes, beleza? Então, P3 é verdadeira. Só que, para ela ser verdadeira, o que acontece? Qual é o conectivo? Conectivo é o sem então. Qual é o mnemônico do sem então? Qual é a frase? Vera Fischer é falsa. Então, é isso que eu tenho que evitar. Eu não quero Vera Fischer. Eu não quero que Vera Fischer para não ficar falsa a minha premissa. Ela tem que ser verdadeira. Então, beleza? Para não dar Vera Fischer, o que você faz? C vai ter que ser falso, né? Você não daria Vera Fischer. Beleza, onde mais eu tenho C? Eu tenho na P2, professor. Então tá, C é falso, aqui eu tenho mesmo C, falso também. Mesma analogia de antes, gente. P2 é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Portanto, G tem que ser falso. Por quê? Para não dar Vera Fischer. Joga para P1. Se G é falso, G aqui também é falso. Beleza? P1 é verdadeira ou falsa? É verdadeira. E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, não pode dar Vera Fischer. Para não dar Vera Fischer, B é falso. Foi? Vocês viram que é a mesma coisa, só repetido, né? Mas é o mesmo pensamento todo instante. Beleza. Gente, encontrei todos os valores das proposições simples. Agora, vamos destacar quem são as verdadeiras? Beleza. Por exemplo, aqui tem um monte de falsa, né? Quem são as verdadeiras? Vou colocar aqui 2 pontinhos. Gente, se eu sei que B é falso, o que eu sei? Que não B é verdadeiro, né? Se eu sei que G é falso, não G é verdadeiro. Olhei quem estava na 1. Quem está na 2? Tem o G e tem o C, né? Se o C é falso, não C é verdadeiro. E olha para a última, né? Não R, eu sei que é verdadeiro também. Meu Deus, tudo negativo, professor? Pode? Pode, por que não? Né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Agora volto para o português. Não B, ou seja, o Beto não briga com a Glória. Não G, a Glória não vai ao cinema. Não C, a Carla não fica em casa. E não R, o Raul não briga com Carla. Então tudo não acontece, né? Nada acontece, ok? Então, bora, gente. Vamos ver alternativa por alternativa. Letra A. Carla não fica em casa. Correto, né? Correto. E Beto não briga com Glória. Correto também. O Beto não briga, né? Então, beleza. Então, já deu a letra A. Vamos analisar as próximas? Vamos. Letra B. Carla fica em casa. Não, né? Não fica. Isso daqui já está falso.
E, Glória vai ao cinema. Falso, a Glória não vai ao cinema. Falso e falso, vai dar falso, né? Letra C, Carla não fica em casa. Verdadeiro. E, Glória vai ao cinema. Errado, a Glória não vai ao cinema. Lembrando, qual era a regrinha do E? Um falso deixa tudo falso. Tem falso? Tem falso. Então, deu errado também. Letra D, Glória vai ao cinema. Não, ela não vai ao cinema. E, já deu errado, né? Um falso deixa tudo falso. Mas vamos lá. Beto briga com Glória. Não, ele não briga. Gente boa, não briga nada. Então, falso e falso, deu falso novamente. Letra E, Glória não vai ao cinema. Verdadeiro, ela não vai. E, Beto briga com Glória. Não, Beto não briga. Regrinha do E, um falso deixa tudo falso. Tem falso, então ficou falso. Pronto. Tranquilo? Foi a letra A mesmo que a gente tinha encontrado. Beleza. Próxima. Com certeza, professor. Beleza, gente? Deixa eu colocar no azul aqui. Toque sempre permanece, né? Se o jardim não é florido, então o gato mia. Se o jardim é florido, então o passarinho não canta. Ora, o passarinho canta. Logo, beleza. Então, tudo que está antes do logo é premissa. Quantas tem? 3, né? Tudo bem, acho que é 3. De volta. Pausa. Acha as premissas. Acha as proposições simples. Dessa vez, vai até mais além, tá? Já vai colocando V ou F em quem você acha. Coloca tudo, acha os verdadeiros, analisa as respostas. Tudo que der, beleza? E aí, despausa e volta pra cá pra gente resolver. Bora! Gente, se o jardim não é florido, o gato mia. Não vou nem destacar aqui, já vou colocar. P2, P3, conclusão. P1, se o jardim não é florido, o que a gente chama isso? Eu gosto de chamar de não J. Pode ser, tem gente que chama também de não F, tudo bem. Se o jardim não é florido, então, o gato mia. G. Beleza? Ficou muito feio esse G, vamos fazer de volta. Tá ótimo. Não que tenha ficado melhor, né, professor? Acontece, gente. Se o jardim é florido, P2. Se J, se o jardim é florido, então o quê? O passarinho não canta. Podemos chamar de não P, de não passarinho? Ora, o passarinho canta. P. Logo, beleza, gente? Primeira parte resolvida. Segunda parte, quem é a mais simples? É a P3. P3 é falso ou verdadeira? É verdadeira, professor. Portanto, o valor da P é verdadeiro, beleza. Tem o P em aonde mais? Opa, tem o P no P2, né? Então, beleza, premissa 2. Se P é verdadeiro, não P é falso. Qual é o conectivo da P2? É um centão. Qual é a regra do centão? Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Então, eu não quero Vera Fischer. Por quê? Porque P2 é verdadeira. Então, coloca lá P2 como verdadeira. E acha, qual o valor de J? J tem que ser falso, professor, para não dar Vera Fischer, mas maravilhoso. J, eu tenho ele em P1? Tenho. Se J é falso, não J é verdadeiro. P1 é verdadeiro ou falsa? P1 é verdadeiro. Gente, para P1 permanecer verdadeiro, o que não pode acontecer? Não pode dar Vera Fischer, não quero Vera Fischer. Ótimo, para não dar Vera Fischer, G tem que ser V, né? Para não dar Vera Fischer, deu Vera. E coloca no final quem são os verdadeiros aqui, ó. Eu tenho não J é verdadeiro, G é verdadeiro, que mais? J ali, P. Eu tenho também que é verdadeiro, né? Português agora, não J, o jardim não é florido, G, o gato mia e P, o passarinho canta, beleza? Analisando as alternativas, letra A, o jardim é florido, falso, né? O jardim não é florido. E o gato mia. O gato mia, sim, isso é verdadeiro. Falso e verdadeiro. Qual era a regra do E? Um falso deixa tudo falso. Tem falso? Tem falso. Então deu errado. Falso. Letra B. O jardim é florido. Não, já falei que não é florido, gente. E. Já deu errado, né? Um falso deixa tudo falso. Não vou nem perder tempo. Letra C. O jardim não é florido. Top, tá certo. E. O gato mia. Gato mia. Então, beleza. Agora sim, qual é a regra do E? Um falso deixa tudo falso. Tem falso ali? Não, não tem falso. Deu verdadeiro e verdadeiro. Ótimo. Letra D, vou continuar. O jardim não é florido. Verdadeiro. E, o gato não mia. Falso. Verdadeiro e falso dá falso. Letra E, ou letra E. Se o passarinho canta. Opa, agora ele colocou um C então, né? Se o passarinho canta. Se P. Acho que vou colocar aqui embaixo para ficar mais organizado, né? Se P, então o gato não mia. Então, não G. Essa é a proposição que ele fez, né? Então, vamos lá. Vou colocar em preto para não bagunçar muito aqui.
P é verdadeiro ou falso? P é verdadeiro, professor. Não G é verdadeiro ou falso? Não G é falso, né? Porque G é verdadeiro. Gente, deu Vera Fischer. Se deu Vera Fischer no C, então, Vera Fischer é falsa. Certo? Tem algum problema com relação a isso daí? Não, tá tranquilo, né, gente? Tá bem tranquilo, tá? Então, vamos para o último exercício. 4. Maiorzinho também, né? Maiorzinho. Vamos colocar a caneta azul aqui. Se Frederico é francês, então Alberto não é alemão. Opa, agora coloquei um cara diferente aqui, ó. Ou Alberto é alemão, ou Egídio é espanhol. Se Pedro não é português, Frederico é francês. Ora, nem Egídio é espanhol, nem Isaura é italiana. Logo, e aí o que acontece? Respira, muita calma nessa hora, vamos achar quem são as premissas, transforma tudo em linguagem simbólica. Transformou? Acha quem é verdadeiro ou falso. Lembra, a premissa é sempre verdadeiro, né? Achou quem é verdadeiro ou falso? Acabou o exercício, né? Então vamos lá, gente. Quantas premissas será que eu tenho? Vamos colocar aqui, umas 4 eu acho que eu tenho. Sobrar ou faltar a gente conserta. 3, P4. Beleza? Beleza. Primeira, gente, se Frederico é francês, vou chamar de CF, então Alberto não é alemão. Não há, né? Beleza. Próxima, ou Alberto é alemão ou Egídio é espanhol. O que é isso? A ou é. Agora você fala, calma, professor. Ele falou Alberto é alemão ou Egídio é espanhol, ou Alberto é alemão ou Egídio é espanhol. Ele usou dois ou um só? Ele usou dois. Muda? Muda. Para esse exercício, de quem aqui? Vai mudar nada, tá? Vai acontecer nada. Porém, é sempre bom a gente cuidar com isso também, né? Então, olha a diferença, olha a caneta aqui. Ou, né? Ou. Lembra que a diferença do ou para o ou é, o ou ele não admite que os dois sejam verdadeiros, né? Um tem que ser verdadeiro só, somente um, não pode ser os dois verdadeiros. Já o ou normal, os dois verdadeiros está valendo, ok? Continuando. Parei aqui, né? Ou Alberto é alemão ou Egídio é espanhol. Terceira, começando aqui do Pedro. Se Pedro não é português, então o Frederico é francês. Show de bola. Ora, nem Egídio é espanhol, nem Isaura é italiana. Aí você fala, nem, o que é isso? Nem Egídio é espanhol, nem Isaura é italiana. Gente, quando você chega num negocinho assim, tenta entender o que ele está querendo te dizer, tá? Tenta transformar de uma forma que a gente entenda. Nem Egídio, entenda matematicamente, né? Nem Egídio é espanhol. Ele é ou não é? Não, ele não é espanhol. Nem Isaura é italiana. Ela é ou não é nessa frase? Não, ela não é. Então eu estou falando que um não é espanhol e a outra não é italiana. Ok? Então, qual é a forma que eu posso representar logicamente isso daqui? Gente, eu posso representar assim, ó. O Egídio não é espanhol e a Isaura não é italiana. Pronto, não i. Vocês concordam que a forma que eu apresentei é igual que está escrito ali? Eu coloquei não e não i, ou seja, o Egídio não é espanhol e a Isaura não é italiana. Não é a mesma coisa que falar nem ele é espanhol, nem ela é italiana. Ou seja, os dois não são, né, italianos e espanhol, ou espanhol e italiano, respectivamente. Tudo a mesma coisa de falar, tá? Então, muitas vezes, o exercício troca a forma de falar, e aí você fala, cara, mas eu não tenho conectivo para isso, eu nunca vi conectivo para nem o professor esqueceu de explicar. Não, não é isso, não. É só que ele está escrevendo a mesma coisa de outra forma. Beleza? É isso, né? É isso. Metade do exercício já está feito, gente. Vamos lá para a caneta vermelha. Agora a gente vai dar o valor para todo mundo. Gente, agora ele não tem uma proposição simples ali na premissa, né? Ele não tem nenhum que seja simplão, que nem as outras tinham. Quem que a gente procura? Olha, procura mais simples ainda assim dentre elas, tá? Dica, se todas têm conectivo, procura a que tem o conectivo E. Esse é o cara que a gente vai começar. Por quê? Olha a P4, ela tem o E aqui, eu vou ressaltar o E. Por que que eu vou começar por ela, gente? A P4, ela não é verdadeira? Ela é verdadeira, beleza. Qual é a tabela do E? Lembra que um falso deixa tudo falso? A única forma do E ser verdadeiro é se os dois lados forem verdadeiros. É a única forma. Então, nesse caso do meu P4, que eu tenho dois carinhas, obrigatoriamente os dois vão ter que ser verdadeiros, senão minha P4 não vai dar certo. Então, ó, eu mato de cara o valor dessa e o valor dessa. Eu mato os dois. Por quê? Os dois têm que ser verdadeiros para minha P4 ser verdadeira. Se um deles não fosse, já daria errado. Então, os dois têm que ser. Pronto, beleza? Agora, o I a gente não tem em lugar nenhum, veio só para incomodar. O E a gente tem no P2, né?
Eu sei que se não E é verdadeiro, E vai ser o quê? E vai ser falso. Falso aqui no E. Beleza. Analisa agora a P2 somente. Qual é o conectivo? Ou. Pensa que é o ou, vai, só para simplificar. Qual é a regra do ou? Um falso deixa tudo falso, né? Opa, era isso? Não, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Cuidado, a regra do E, um falso deixa falso. A regra do ou, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Gente, a P2 é verdadeira ou é falsa? Ela é verdadeira como um todo, né? Se o lado meu direito ali, o E já deu falso, o A tem que ser o quê, minha gente? O A tem que ser verdadeiro. Por quê? Se as duas fossem falso ia dar errado, né? No ou, eu tenho que ter alguém verdadeiro ali. Como um ele já matou, já falou que é falso, o outro eu tenho que deixar verdadeiro. Beleza? Então cheguei que o A é verdadeiro. Cortininha, puxa mais para onde? Dá para ir para P1, né? Se A é verdadeiro, não A é o quê? Não A é falso. Beleza, beleza, show de bola. P1 é verdadeira ou falsa? P1 é verdadeira. Qual é o conectivo? Conectivo é o centão. Centão, qual era a regra? Vera Fischer é falsa. Então eu não quero a Vera Fischer, né? Não quero que dê Vera Fischer. Para não dar Vera Fischer, qual o valor de F? F, né? Fischer, daí ficou. Show de bola. Agora, vamos para P3, a última que falta, né? Eu sei que F da P1, eu sei que ela é falsa. Então na P3 eu coloco que ela é falsa também. Beleza? Agora, gente, P3, conectivo é centão. P3 é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Qual é a regra do centão? A regra do centão é Vera Fischer é falsa. É o que eu não quero que aconteça, no caso, né? Não quero que dê Vera Fischer. Para não dar Vera Fischer, o não P tem que ser falso. Essa cansou um pouquinho mais. Teve mais conectivo, né? Teve mais coisa e tudo mais. Vamos lá? Agora, gente, vamos só colocar aqui quem são as verdadeiras. As verdadeiras. Vou colocar aqui embaixo, tá? Na P1, eu sei que F é falso, então não F é verdadeiro. Na P2, eu sei que... Opa, na P1 ainda, desculpa. Não A é falso, então A é verdadeiro. Beleza? Na P2 eu tenho sobre A e eu tenho E. E é falso, então não é verdadeiro, né? Que mais que eu tenho? Na P3 eu tenho que não P é falso, então P é verdadeiro. Tem mais alguém? Tem na última, né? Eu sei que não I é verdadeiro. Pronto. Não I é verdadeiro. Maravilha, gente. Então, o que eu sei? Eu sei que não F, o Frederico não é francês. A, o Alberto é alemão. E, o Egídio não é espanhol. P, o Pedro é português. E não I, a Isaura não é italiana. Opa, beleza. É isso que eu tenho, né? São esses os 5 carinhas que eu tenho. Vocês veem que agora a gente tem 5 proposições, né? Simples. Então, tá um pouquinho mais... Então, é bom você escrever, tá? É bom escrever ali só para ficar mais fácil de procurar nas alternativas. Vamos para as alternativas? Letrinha A. Pedro é português. Verdadeiro. P, né? E Frederico, E, colocar o conectivo aqui. Frederico é francês. Não, o Frederico não é francês. No E, né, um falso deixa tudo falso, então já ficou falso aqui. Letra B, Pedro é português, verdadeiro. E, Alberto é alemão, verdadeiro também, né? Alberto é alemão? É, eu achei aqui, né? A e P. Maravilha, gente, achei os dois. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Vamos continuar. C, Pedro não é português, falso. E, se já tem falso no E, já deu errado. Letra D, Egídio é espanhol, falso. Ou... ainda tem chance. Frederico é francês. Não, Frederico não é francês. Então, falso ou falso, deu falso aqui. Se Alberto é alemão, vamos ver aqui. Opa, agora tem um centão, né? Então, vou escrever aqui embaixo. Se Alberto é alemão, se A, então F. É isso que ele colocou. Voltando para o vermelho aqui. A, verdadeiro. F, falso, né? Não F é verdadeiro. Deu Vera Fischer? Ah, deu Vera Fischer. Então deu falso, né? Respostinha, letra B. Gente, tranquilo quanto a isso? Acho que não tem nada de muita coisa ali, né? Bem tranquilo também, tá? Apesar de ter que ter um pouco mais de hábito, talvez, tá? Então, se tá se batendo um pouco nisso, é hábito, é prática. Você vê que não tem nada demais. Você sempre... Eu gosto de brincar que você tá toda hora fugindo da premissa falsa. Você só não quer que dê falsa, tá bom? É basicamente essa a nossa brincadeira aqui. Não querer que dê falsa. Gente, agora sim é o último, né? Vamos lá, que ainda dá tempo,
José quer ir ao cinema assistir ao filme Fogo contra Fogo, mas ele não tem certeza se o mesmo será exibido. Seus amigos Maria, Luiz e Júlio têm opiniões discordantes sobre se o filme está ou não em cartaz. Se Maria estiver certa, então Júlio está enganado. Opa, detalhe, gente, vocês viram que agora ele começou com uma historinha toda, né? Bah, não sei quem quer ver um filme, não sabe se está em cartaz ou não. Então aqui, cuidado, vamos achar o argumento. Aonde que começa o argumento? Começa quando você encontrar proposições, quando você encontrar conectivos, né? Então olha aqui, eu vou assinalar onde começa. Blá, 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 aqui, ó. Antes disso, enrolação de linguiça. Depois disso, é argumento, ok? Então começamos o argumento. Se Maria estiver certa, Júlio está enganado. Se Júlio está enganado, Luiz está enganado. Se Luiz está enganado, então o filme não estará sendo exibido. Ora, ou o filme está sendo exibido, ou José não irá ao cinema. Verificou-se que Maria está certa. Logo, bastante, né? Contei ali umas 5, 6 por aí. Bastante. Sugestão? Pausa tudo e tenta fazer. Tenta resolver do início ao fim, beleza? Mas vamos lá, né, gente? Então, vou começar aqui na P1. Ah, gente, convenção. Convençãozinha do tio Du. O que eu gosto de fazer, tá? Quando chegam questões de, tal pessoa tá certa, tal pessoa tá enganada, ou tal pessoa falou a verdade, tal pessoa mentiu, quando você se depara com coisas assim e tem que transformar em proposição, primeiro, eu uso a letrinha, é o nome da pessoa, né? Então, o Eduardo. É E para mim, né? Se o Eduardo tiver certo, eu vou chamar de E. Se o Eduardo tiver errado, mentindo, enganado, qualquer coisa assim, eu vou chamar de não E, tá bom? É minha convenção para dar certo, tá bom? Aí você acaba só usando a letra do nome, você não precisa usar mais alguma coisa, né? Só a letrinha já basta. E o não, você já vê de cara se a pessoa tá certa ou tá errada, tá falando a verdade ou tá mentindo. Qualquer exercício que acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de situação, eu gosto de usar essa convenção, sugiro fortemente que você faça o mesmo, tá bom, gente? Então a primeira é, se Maria estiver certa, vou chamar de M, então Júlio está enganado. O que é isso, gente? Não J, de não Júlio, né? P2, se Júlio está enganado, se não J, então o quê? Então, se Júlio está enganado, então Luiz está enganado, não L, beleza? Terceira, opa, coisa feia aqui, né? P3. Se Luiz está enganado, se não L, então o filme não estará sendo exibido. Não F, pode ser não F, gente? Pode ser não F, né? Beleza. Agora, ora, ou, opa, P4 aqui, P4. Ou o filme Fogo contra Fogo está sendo exibido, então, ou F, ou José não irá ao cinema. Gente, detalhe, se eu colocar J aqui, não J no caso, que ele não vai ao cinema, se eu colocar não J, viu que deu BO? Por quê? Porque eu já tinha não J de Júlio, né? Então, o que a gente vai fazer, gente? Duas alternativas para mim que eu vejo de cara aqui, tá? Ou você chama de não JO, que é uma opção, ou, uma vez um aluno me sugeriu e eu gostei, essa daqui, Z. Pronto, não Z. Pronto, aí, ou o José não irá ao cinema. E por último, P5. P5, verificou-se que Maria está certa. M, beleza. É isso? É isso. Tem um pouco mais, mas você vai ver que dá do mesmo jeito, ok? Vou fazer mais rapidinho, mais jogado aqui para vocês verem, ok, gente? Deixa eu colocar a caneta vermelha. Fechou aqui. Gente, quem que é o primeiro que a gente vai usar? P5. P5 é verdadeira, então M é verdadeira. Aonde que está M? Está lá na P1. M é verdadeiro. P1 é verdadeira. O que eu tenho que evitar? É se então, é Vera Fischer que eu vou evitar. Então não J é verdadeiro. Vou para P2. Não J é verdadeiro. P2 é verdadeira, então não L tem que ser verdadeiro para evitar a Vera Fischer de volta. Não L é verdadeiro, eu vou para P3. Não L é verdadeiro. P3 é verdadeira. Se então de volta, eu tenho que evitar Vera Fischer, então não F é verdadeiro. Vamos para P4. Se não F é verdadeiro, F é falso. P4 é verdadeira. Qual o conectivo? Ou. O que acontece no ou? Um dos dois tem que ser verdadeiros. Se o F já é falso, o não Z tem que ser verdadeiro para dar certo. Ai, cheguei, né? Então vamos colocar aqui do lado quem são as verdadeiras. Gente, verdadeiras eu tenho M, eu tenho não J, eu tenho, que mais? Não L, eu vou para a linha de baixo, não F, e eu tenho não Z. É isso? É isso, né? Ou seja, gente, transformando em português, a Maria está certa,
O Júlio não está certo, ou seja, o Júlio está enganado. O Luiz também está enganado, ele não está certo. O filme não está sendo exibido. E o Zé não vai ao cinema. Pronto, é tudo isso que eu tenho. Beleza? Chegou nisso? Ótimo. Agora, alternativa por alternativa. Letra A. O filme Fogo contra Fogo está sendo exibido. Não, eu encontrei não F, né? Então isso daqui deu falso. B. Luiz e Júlio não estão enganados. Não, eu encontrei não J e não L, né? Então eu encontrei que tanto o Júlio quanto o Luiz estão enganados. Então, ó, tá errado isso daqui. C. Júlio está enganado, mas não Luiz. Os dois estão enganados. O Luiz está enganado também, né? Letra D. Luiz está enganado, mas não Júlio. O Júlio também está enganado. E letra E. O Zé não irá ao cinema. Opa, olha aqui que a gente tinha achado, né? Não Zé. Então, beleza, o Zé não irá ao cinema. Ótimo! Maravilha, gente, era isso. Vocês viram que esse exercício foi um pouquinho mais comprido, tinha um pouquinho mais de proposições, mas, cara, nada demais, tá? É treino, é sentar ali, ó, e caneta. Não tem muito o que fugir disso, tá bom? Matemática não se aprende assistindo, matemática se aprende fazendo, tá bom? Então, cara, fizeram esses exercícios, tem 5, qualquer coisa volta, tenta fazer sem minha ajuda, pausa, etc e tal, procura mais exercício, tem uma pá de exercício de lógica de argumentação, tá bom? Volta ao início que eu falo, pra mim, cara, que matéria gostosa, que delícia fazer essa matéria aqui. Vocês viram que ela usa um monte de coisa de tabela verdade? Um monte, né? Toda hora eu tô falando, qual a tabela do centão? Vera Fischer é falsa. Tabela do E, um falso deixa falso. Tabela do OU, um verdadeiro de tudo verdadeiro. E assim vai. Sei somente C acabou que não tinha nenhum aqui. Mas existem questões que também aparecem o sei somente C, ok? Você pega, transforma em matemática, vai fazendo aquela, achando quem é verdadeiro e quem é falso e acabou o exercício. Não tem muita coisa, tá bom? Mas eu acho extremamente prazeroso e espero ter passado para vocês o quanto eu gosto dessa matéria. É muito mais massa a gente dar aula quando a gente gosta mesmo da matéria. E esse, para mim, é o ponto mais legal do raciocínio lógico, tá bom? Adoro fazer isso daqui. Gente, acabou. Era isso que eu tinha para essa aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e vamos continuar nessa luta, tá bom? Agradeço imensamente a esse momento aqui proporcionado e até a próxima. Tchau!